Vamos lá, olhares que iluminam a vida, Mateus 6, 22, na versão NVI, diz assim a palavra de Deus. Eu queria que você anotasse esse texto. É um texto que talvez você nunca mais esqueça, e vai ser muito importante para você daqui para frente. Jesus falando, os olhos são a candeia do corpo. Candeia era a lamparina da época, era aquilo que iluminava uma casa, era aquilo que iluminava um ambiente, era a candeia. Então ele fala que os olhos são a candeia, ou a parte que ilumina, a parte responsável para clarear, para trazer luz. Então os olhos são responsáveis para trazer luz para o seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos para a NVT, por favor, coloca aí. NVT, versículo 22, por favor. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o seu corpo. A gente poderia colocar toda a sua alma, todo o seu interior. Quando os olhos são bons, todo o corpo, toda a sua alma, todo o seu interior vai se encher de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo, a alma, a sensação, o sentimento vai se encher de escuridão, vai ficar tempestuoso. E se a luz que há em você é na verdade escuridão por causa dos olhos que são maus, como é profunda essa escuridão. Amém, meus queridos? Esse texto mostra algo que Jesus está falando. Olha, a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você olha a sua existência, a maneira como você percebe as coisas ao seu redor, a maneira como você enxerga as situações, as circunstâncias da vida, a maneira como você enxerga o seu casamento, a maneira como você enxerga a política, a maneira como você enxerga a igreja, a maneira como você enxerga os seus amigos, a maneira como você enxerga as coisas que estão à sua volta, na verdade vai determinar aquilo que vai entrar dentro de você. Porque tem outro texto que fala, os olhos são a janela da alma. Dependendo como você está enxergando, o teu corpo vai se encher de luz, ou seja, vai se encher de paz, vai se encher de alegria, vai se encher de esperança, de fé, de vontade de viver, vai se encher de expectativa. Dependendo como você enxergar, dependendo como os teus olhos enxergarem, a tua perspectiva, a tua percepção for em relação a todas essas coisas, talvez a tua alma vai se escurecer, a tua alma vai de alguma maneira ficar triste, vai ficar depressiva, vai ficar incrédula, a tua alma vai ficar frustrada. E daí não tem a ver com o que está fora, mas sim como você recebeu, como você enxergou todas essas coisas. E eu queria falar como fazer, quais os olhares fundamentais que nós podemos ter em relação à vida, para que esses olhares possam iluminar a nossa vida. E quando eu falo olhares, é em relação a todas essas coisas, porque nós estamos constantemente lidando com situações, como eu falei, num casamento, numa perda, num problema ou numa vitória. Hoje nós saímos daqui da reunião que nós tivemos com o Ministério Louvor, e a gente foi dar uma volta, eu não estava passando bem, mas a gente começou a conversar, eu e a Nilva, nós começamos a conversar, eu falei, nossa Nilva, olha, quanta coisa, a gente tem que ser muito grato a Deus, porque olha o que nós já vivemos. Daí a gente começou a lembrar momentos ruins que nós passamos, falar, olha, passou esse momento, mas daí nós começamos a lembrar momentos bons.
E daí falou assim, a gente pensa, também já passou, hoje a gente vive momentos bons, mas amanhã a gente pode enfrentar problema. Há um mês atrás a igreja percebeu, a gente estava na expectativa, qual o problema que está tendo com o Isaac na barriga, porque não está engordando, será que vai acontecer? E aqui é que a gente não passou, mas a princípio o diagnóstico era um diagnóstico que a Nilva teve, não está passando alimento para os bebês. Imagine a assombração que veio na nossa mente, no nosso coração, porque a gente já passou isso. De repente, olha, minha filha agora, o meu neto, puxa, e agora? Então há um mês atrás a gente estava vivendo uma tensão, meu pai, e hoje já está tudo bem, graças a Deus nasceu, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. E como a gente encara todas essas situações, vai nos fazendo ficar cheio de casca, vai fazendo a gente ficar revoltado, amargo, vai nos enchendo de trevas, ou de repente pode nos enchendo de luz, falando assim, Deus está no controle, Deus está cuidando, da mesma maneira como nós enfrentamos lá, e hoje nós estamos aqui vivendo o melhor de Deus, se for para enfrentar aqui, amanhã nós estaremos vivendo o melhor de Deus. Tem a ver com perspectiva, e eu tenho, deixa eu ver o tempo que eu quero tentar trabalhar com essa questão do tempo, mas o primeiro olhar para iluminar a nossa vida, é olhar para trás. Quando eu falo para trás, é olhar para tudo que nós vivemos, para o passado, olhar para trás com gratidão, ter uma perspectiva, um olhar de agradecimento, de gratidão, não olhar apenas, nossa, você viu o que eu vivi? Ai, eu sofri naquele casamento, eu sofri naquela situação, quando eu sofri na minha família, eu sofri naquele trabalho, são tantos os problemas, eu perdi não sei quem, Deus, são muitas as coisas que podem nos trazer sofrimento, e se a gente ficar remoendo o que passou, olhando para trás com pesar, com insatisfação, não, eu tenho que olhar para trás, falando assim, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor realmente nos trouxe com saúde inteiro, puxa, mas lá atrás eu perdi, mas lá atrás eu sofri, mas lá atrás... Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. E hoje eu me encontro aqui. Tem muitas pessoas que começam a olhar e começam a ter uma vida amarga, porque sofreram um abuso, porque passaram por situações difíceis. Mas eu quero falar, tem um versículo na palavra de Deus que fala que todas as coisas, ou que Deus age em todas as coisas para o bem. Eu sei que tudo que eu passei algumas coisas, eu passei perdas, eu passei traições, eu passei separações, eu passei tantas coisas, mas esse texto me fala, e hoje cada vez mais eu percebo que Deus estava trabalhando, inclusive no mal, e hoje eu posso olhar para trás com gratidão, falando, obrigado Deus, porque em tudo, mesmo quando eu estava chorando, mesmo quando eu não entendia, o Senhor estava cuidando de mim, por isso que eu posso olhar para trás e falar assim, obrigado. Atrás, o passado não me deixa amargo, pelo contrário, o passado me traz luz, porque eu olho para trás com gratidão. Como que você tem olhado para trás? Você tem olhado para o que os pais fizeram, que os filhos fizeram, ou que você não recebeu, ou que você teve que passar, porque Deus permitiu algumas coisas, e tudo isso faz com que você não olhe para trás com gratidão, ou seja, que você não tenha um olhar que pode estar iluminando a tua alma, iluminando a tua vida. Talvez seja por isso que dentro de você existe amargura, existe tristeza, existe coisas que na verdade têm gerado mais trevas do que luz, mas que nessa noite você possa olhar para trás, aprender que uma das coisas que nos faz iluminar a vida, a alma, é olhar para trás com gratidão. Amém? Segundo olhar, eu vou falar 5 olhares. Segundo olhar, olhar para trás, vamos decorar isso daqui para você ir para casa e não esquecer nunca mais. Olhar para trás com o quê? Olhar para trás com gratidão, olhar para o passado com gratidão. Agora, segundo, olhar para os lados com amor. Quando eu falo olhar para os lados, vai para além de mim, é olhar para as pessoas, é olhar entendendo que
eu não sou um ser que consigo ou que sei ou que posso viver sozinho. Não. Nós somos seres gregários, nós somos seres que nascemos para viver em comunidade. Eu não nasci para viver sozinho, eu nasci para viver em família. Por isso que Deus nos criou para viver em família. Deus nos criou para a nossa família viver em comunidade. E quando eu não olho para o lado, eu olho para o lado com egoísmo, eu olho para o lado com falta de generosidade, com falta de amor, eu me torno uma pessoa assim, não, o que importa sou eu, o que importa meu, e assim por diante. De repente, a hora que eu vejo, eu estou vivendo a minha vida. Eu vou para o trabalho, eu vou para a igreja, eu vou para não sei o quê, mas sou eu e não sei o quê. Não estou nem aí com o que está acontecendo. Meu querido, você não está vivendo a vida que Deus tem para você. Porque volto a falar, muitas das bênçãos que Deus tem para você, ela está através de pessoas, ela está embrulhada, um dia eu vi um pastor falando, as bênçãos que Deus tem, às vezes a gente fica esperando num embrulho, não, porque Deus, né? Então eu imagino que a bênção de Deus vem num embrulho maravilhoso, vem através de um profeta, vem através de um pastor, vem através de uma pessoa rica, do patrão, vem através de não sei de quem, ou vem através dos meus esforços. De repente Deus manda o presente num embrulho de papel jornal, vem daquela pessoa que o presente é maravilhoso, mas vem numa embalagem que ninguém dá valor. Você quer dar um exemplo? O próprio Jesus, ele veio sem poder, sem formosura. Você fala quando as pessoas veio para que eram seus, mas os seus não receberam, porque estava todo mundo esperando um rei poderoso. Vem um menino nascendo numa manjedoura, humilde, simples. E porque as pessoas estavam, gente, tem muitas vezes que nós estamos tentando ganhar vida. Eu quero, minha casa, minha família, eu estou tentando, mas na verdade a gente está perdendo, porque na medida que nós amamos, na medida que nós cuidamos, na medida que nós nos importamos, na medida que nós interagimos com outras pessoas, a gente vai perceber que aquele sorriso era o que eu precisava, que aquela palavra era o que eu precisava, que aquele incentivo era o que eu precisava, que aquela ajuda que eu dei me fez mais feliz do que se eu ficasse lá. Não, eu não posso, eu tenho que guardar isso para mim. Não, eu abençoei aquele irmão. Meu, como isso fez bem. Eu entendi aquela palavra que Jesus também falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu fui mais abençoado dando, eu fui mais abençoado abençoando, do que às vezes, tendo uma vida. Nós estamos numa geração individualista, cada um com seu celular, cada um com seu computador, cada um que se conecta ao mundo inteiro, mas não consegue se conectar com o vizinho, que não consegue se conectar mais com um amigo, não tem mais uma amizade, tem 500 mil amizades, tem não sei quantos mil seguidores, mas não tem uma amizade mais. Não tem. Por quê? Porque não se despende o amor, o carinho, o tempo. Por isso que aqui nós incentivamos a questão da célula, porque na célula a gente vai lá e vai, nossa, aquela pessoa é chata, né? É chata igual você, igual eu, igual nós. Eu também ouvi um pastor falando, crente é um negócio que só Deus suporta, gente. Crente é um negócio, mas é isso, é aqui na convivência que a gente vai aprendendo. É assim, com o outro, que o outro fala, nossa, você fala assim, é assim. Não, mas eu te amo. E afiando, tem um versículo lá que fala, ferro afia ferro. Assim como o ferro afia o ferro, assim é o irmão, na convivência com outro irmão. Agora não, eu não quero conviver, eu sou um ferro de uma classe acima. Por isso que você está aí, enferrujado, porque você não é usado para nada, porque você está num lugar, num pedestal onde era para estar aqui com um monte de ferro afiando um, vendo o outro, espetando o outro, sendo espetado pelo outro. Mas às vezes a gente, meu querido, a vida é melhor. Você vê que a oração que Jesus ensinou, Ele não ensinou, quando você orar, você ora assim, meu Pai que está no céu, dá o meu pão, perdoa a minha dívida. Como que foi a oração que Ele ensinou? Pai nosso, dá-nos, não dá só para mim não, dá para o meu irmão também.
perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a todos que têm nos ofendido. Não escolhi só um, só dois, não. A gente precisa de um grupo, a gente precisa de 12, a gente precisa, e daí a gente precisa de um corpo. Não precisa só de um braço, de uma mão, a gente precisa dos dedos, a gente precisa de todo mundo. Todos nós somos importantes e todos nós precisamos nos sentir valorizados. E sabe quando nós nos sentimos valorizados? Quando eu percebo que o meu irmão me ama. Mas sabe quando o meu irmão se sente valorizado? Quando ele percebe que eu o amo também. E como que ele percebe isso? Através de atitudes, através de gestos, através de palavras, através de tempo, através de se importar. Nós precisamos. Pastor, mas o que isso tem a ver? Começa a fazer, que você vai ver, você percebe as pessoas mais felizes, que no final, no seu leito de morte, estão realizadas, foram pessoas que se dedicaram a outras pessoas. Pessoas que no final, juntou uma fortuna, conquistou e não sei o que, mas não investiu, não se dedicou, não se doou a outras pessoas, está lá, não entendendo por que eu fiz, por que ajuntei, por que não sei o que, porque não tem. A nossa vida, ela tem valor quando a gente encontra valor no outro e quando a gente, de alguma maneira, investe no outro. Essas pessoas que descobrem isso, têm a sua vida iluminada. Então é olhar para trás com gratidão, olhar para o lado. Quando eu falo olhar para os lados, é olhar para outras pessoas, é olhar para a família, é olhar para o vizinho, é olhar para a pessoa que tem dificuldade, é olhar para a igreja, para os irmãos com amor, dizendo: eu estou aqui, eu te amo e quero te suportar assim como você tem me suportado. Amém? Então, primeiro, qual que é? Segundo. Terceiro, olhar para dentro de si com arrependimento. Eu poderia aqui com arrependimento e contrição. Aqui está uma coisa que virou... A gente falar sobre arrependimento é um negócio que parece que demonstra fraqueza. E graças às entrevistas de pessoas cada vez mais influentes, e isso daí desde a época que eu era criança, eu ouvia, era muito antagônico, porque eu ia na igreja falando, ensinando o arrependimento. Analise o homem a si mesmo. Analise, a Bíblia nos ensina, faça uma análise. Como que você é como pai? Como que você é como filho? Você tem, diante das palavras que são ministradas aqui, quando você lê a Bíblia, quando você aprende alguma coisa, você fala assim: puxa, acho que está faltando aqui, acho que eu não sou isso, acho que eu não estou vivendo dessa maneira, acho que eu não estou. Então, qual é o passo? A pregação de Pedro lá, quando ele está lá, a primeira pregação em Atos 2, e ele começa a falar: vocês crucificaram a Jesus, ele veio para salvar, ele era o Filho de Deus, ele não sei o que. Todo mundo ficou desesperado, mas o que nós vamos fazer agora? Arrependa-se. Arrependa-se, cada um se converta, seja salvo, confesse Jesus. Não, arrependimento hoje você pergunta para qualquer pessoa, os famosos que não tem algum arrependimento? Não tem arrependimento nenhum. A pessoa já fez, já aprontou, já deixou de fazer. Não, porque, com a frase mais básica: não me arrependo de nada, porque o que eu sou, tudo que eu fiz, mesmo de errado, é o que me trouxe aqui. Poxa, olha, você está bem pra caramba, né? Você matou, roubou, extorquiu, magoou, chateou. Não, você perguntar para mim se tem... Eu me arrependo todo dia. Me arrependo todo dia. Todo momento eu percebo: puxa, podia ter falado diferente, podia ter agido diferente. Cada vez que eu me deparo com a santidade de Deus, cada vez que eu me deparo com essa palavra, é assim com Pedro. Pedro, aliás, todos. Você pega Isaías, todo mundo que se deparava com a glória de Deus. Pedro diante do barco, lá depois da pesca maravilhosa, ele olha para Jesus: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Lá aquele homem, o fariseu e o publicano, quando um fariseu vai lá e começa a orar: Senhor, muito obrigado, eu te dou graças porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, porque eu não sou como os demais, porque eu faço tudo, eu cumpro a lei, eu não sei o quê. Daí vai um publicano e fala assim:
Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim porque eu sou pecador. Jesus fala, qual que vocês acham que saiu com a oração respondida? Porque aquele fariseu, Jesus fala, ele orava de si para si. Olha só, o texto fala, ele orava, ele estava querendo falar, qual é o teu defeito? Meu defeito é gostar de tudo certo. Tem um monte de gente, às vezes você conversa com gente, fala uma qualidade e um defeito. A qualidade é porque eu sou assim, fala um defeito. Eu tenho defeito porque eu sou muito chato, porque eu gosto de tudo certinho, ou seja, eu não tenho defeito, o meu defeito é ser muito correto, gostar de tudo certo. Teu defeito já está aí, é ser um cara de pau, de achar que é o cara porque gosta, ser para começar orgulhoso. Eu falei aqui, questão não é, aqui não tem, todos nós temos orgulho, que tanto, em qual momento que se manifesta? A gente precisa realmente, todos os cultos, toda vez que a gente ora, toda vez que a gente lê a Bíblia, de repente fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe, eu quero melhorar, eu quero fazer. Agora se a gente entrar em culto, ficar, nossa, palavra boa, hein, pastor? Minha esposa tinha que ter ouvido, hein? Pastor, essa palavra foi boa, o meu liderado da célula lá precisava ter vindo, faltou justo hoje. Então, e para você? Para você não? Sabe, assim, olha quem está lá no louvor, olha quem está tomando a ceia. Você não vai achar nenhum texto na Bíblia falando assim, analise o irmão. Olha, a hora que estiver tomando ceia, a hora que o outro estiver tocando, a hora que o outro estiver cantando, a hora que tiver alguém, um irmão analise o outro, mas a gente vai ver um monte de texto. Analise o homem a si mesmo. Não, mas a si mesmo é complicado, né? Porque a gente não gosta. Os nossos erros têm justificativa. Porque eu sou assim? Porque no trabalho eles fazem isso. Porque o outro, eu só agi dessa maneira, porque o outro agiu errado. Se o outro fizesse o certo, eu não agiria dessa maneira. Não, o outro está errado. E eu acredito que quando estiver na filinha, no juízo final, a hora que todo mundo estiver acertando a conta, eu acho que o que Deus mais vai falar, vai fazer assim, não, isso é a hora que ele estiver passando, eu vou acertar com ele. Porque eu acho que vai ser um tal de marido ficar assim, não senhor, é porque eu fazia isso, porque minha esposa, não, tua esposa, a hora que ela passar aqui, eu vou acertar com ela, agora eu estou acertando com você, então, mas por que você não fez isso? Então, mas por causa da minha esposa, meu Deus, agora eu sei, porque assim, por que você não fez isso? Porque a igreja, porque o pastor, porque o líder, porque o patrão, porque não sei o quê. Sabe por quê? E tudo isso vai gerando uma escuridão aqui, porque a gente não consegue ter um olhar para dentro e se arrepender e falar, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o que Paulo estava falando, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar dessa carne podre, desses instintos que eu tenho de desejar o mal, de ter inveja, de olhar sempre para o outro com desdém, sempre olhar o outro e raramente olhar para mim e falar. Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, parece que esse eu faço. E é nesse contexto que ele fala, quem me livrará desse pecado, dessa natureza pecaminosa? Por isso, porque não é porque você vem na igreja, esse pecado, esse homem natural, terreno, está aí dentro, está aqui dentro. Se eu não todos os dias falar, Senhor, e hoje? Não, hoje, Senhor, não, hoje você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali. E aí, hoje? Melhorei? Não melhorou. Então perdoa, vou tentar melhorar de novo. E assim por diante. E só se melhora quando se arrepende. E hoje eu falei de manhã aqui, não é frase minha, do Luiz Hermínio, tem muita gente que gosta. Quem confessa tentação, não confessa pecado. Agora eu vou falar uma outra. Quem é bom de argumento, é péssimo de arrependimento.
Ah, não, a pessoa fica barganhando. Não, sabe por que eu errei? Sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu não sou? Não, mas é porque fica tentando argumentar para não falar assim, eu sou essa pessoa, eu sou esse miserável, eu sou. Então, Senhor, aqui eu me arrependo. Quando eu me arrependo, sabe o que acontece? Vem a graça de Deus, porque fala que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Quando eu me arrependo, e quando ele fala do publicano e do fariseu, ele fala, fariseu lá, tipo assim, nem dei ouvido para ele. Ele saiu, ele orou de si para si. Mas aquele que batia no peito, falava, não tinha coragem nem de olhar para o céu. Aquele saiu justificado, porque ele olhou para si. Ele não ficou olhando para o outro. Ele olhou para dentro e se arrependeu. Falou, eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como filho, eu preciso melhorar como servo do Senhor, eu preciso melhorar como pastor, eu preciso melhorar como líder, eu preciso melhorar como liderado, eu preciso melhorar como funcionário, eu preciso melhorar como cada um que nós sabemos aqui. Agora, quem revela isso daí? É o Espírito. Mas para isso, o Espírito não chega, esse cara não tá se arrependendo, não consegue olhar para ele, vou arrombar o interior dele. Não fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele está esperando você falar, Senhor, será que tem alguma coisa? Será que hoje a minha alma está escura, está depressiva, está cheia de desesperança? Porque está faltando eu me arrepender, eu reconhecer que o problema não é minha esposa, meu marido, o meu problema não é a política, meu problema são as escolhas que eu fiz, são as escolhas que eu continuo fazendo, mas hoje eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje mesmo, se você se arrepender, vai entrar, as trevas saem e a luz de Deus, através do seu perdão, da sua misericórdia, entra na sua vida. Olhe para trás com gratidão, olhe para os lados com amor, e olhe para dentro de si com arrependimento. Quarto e penúltimo, olhar para o alto com louvor. Olhar para o outro olhar que ilumina a nossa vida, é olhar para o alto com louvor, com adoração. Uma das coisas que tem faltado muito para o povo de Deus que conhece esse Deus maravilhoso, a vida espiritual. Nós, como eu falei, temos vivido tempos de dificuldades. Nós passamos por tempo de enfermidade, nós passamos por tempo de perdas, por tantas coisas. A palavra de Deus fala que até a natureza, em Romanos 6, não sei o texto, o versículo se é 22, diz que até a natureza geme como em dores de parto, esperando ser redimida. Se a natureza geme, quando você vê tsunami, quando você vê terremoto, quando você vê todas essas desgraças, na verdade é a natureza não aguentando mais. Que dirá nós? A gente não está aguentando mais essa vida. Só que, porque temos lutas, Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. Agora, o problema é que às vezes a gente fica vivendo tudo isso, só olhando para cá, olhando para a doença, olhando para a perda, olhando para a afronta, olhando para a traição, olhando para as coisas. E a gente esquece de olhar para cima e falar, dá para colocar aí? Prepara aí, não sei, o pessoal aí ajuda. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes com muito louvor. Só esse pedacinho, não o comecinho, só do coro para frente aí. Vamos cantar aí um pouquinho nesse pedacinho aí. Se puder preparar aí, porque é isso. Sabe o que tem faltado para a gente? É olhar para cima, é começar meu Deus é maior do que os meus problemas, por isso que eu não temerei, com meu Deus eu vou além. Sabe, eu tenho situações difíceis,
No mundo a gente tem aflição, mas Jesus falou para eu ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então não são os problemas que vão me parar. Pelo contrário, quando eu começo a louvar, quando começo a adorar, quantas guerras, quantas situações o povo de Deus venceu no louvor, através da adoração. O louvor, a adoração, ela quebra cadeias, ela realmente é uma arma poderosa de guerra. Mas a gente começa a ter problema, a gente, em vez de louvar, a gente começa a murmurar, a gente começa a desanimar, a gente começa a olhar só para o natural. Mas por isso, porque a gente fica olhando só aqui, esse olhar que nos enche de trevas. Mas se eu olhar para cima, eu vou ver um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Não interessa se Uzias morreu, se a instabilidade, existe uma instabilidade, existem situações que poderiam me causar medo, mas quando eu olho para cima, para o alto, eu vejo um Deus, um santo, um Deus que governa todas as coisas, que está no seu trono e está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida. Então eu começo a louvar, eu começo a falar: Senhor, eu sei que tem ameaça, eu sei que tem perigo, eu sei que tem situações difíceis, mas eu vou continuar dando glória a Deus, independente das situações. Eu vou continuar louvando, porque eu sei que o Senhor é maior do que todos esses problemas. Então o meu olhar é para o alto. E quando eu olho para o alto, eu vejo um Deus que é digno de louvor. Eu vejo um Deus que não perde o controle. Eu vejo um Deus que me ama. Eu vejo um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu penso. Então, quando eu olho para Ele, eu não preciso desesperar. Eu posso ter um olhar de louvor. Eu olho para cima e continuo louvando. E quando eu faço isso, meu querido, muralhas caem. Quando eu faço isso, exércitos inimigos se confundem. Josafá, num momento muito difícil, lá que estava sendo ameaçado por um exército, o exército de Josafá somava mais ou menos 20 e poucos mil soldados. Estava vindo um exército de mais de 126 mil. 4 vezes maior, um exército poderoso, temido por todos. E de repente, olha, hoje mesmo veio uma mensagem, hoje mesmo a gente vai destruir. E daí eles buscam a Deus, e vem uma palavra: pode abaixar a espada. Abaixa a espada e levanta um louvor. Enquanto eles louvavam, enquanto eles cantavam, enquanto eles olhavam para o alto. Se olhar para frente tem inimigo, mas nosso olhar não está para o inimigo, nosso olhar não está aqui, o nosso olhar está para o alto. E quando a gente olha para o alto, nosso olhar é um olhar de louvor, de adoração, de reconhecimento. Enquanto nós louvamos, o que aconteceu com aqueles 126? Eles começaram a brigar entre si, um atirar no outro, um matar o outro e tal. A hora que eles chegaram no lugar da guerra, só tinha despojo. Eles puderam pegar tudo, e os que sobraram ainda saíram correndo, porque existe poder na adoração. Se eu abrisse para testemunho aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas que já passaram por situações difíceis perceberam como que é levantar pela manhã com uma situação difícil, mas eu escolhi colocar um louvor, eu escolhi adorar, eu escolhi louvar, e chegar no final da tarde, a situação está mudada, transformada, porque em vez de se encher de trevas, em vez de olhar com os olhos naturais, em vez de permitir que seus olhos sejam uma candeia que não transmite luz, pelo contrário, eles escolheram: eu sei que a maneira como eu olho pode mudar o meu interior, pode me abater, pode me deprimir, ou pode me encher de fé e de esperança e de certeza, de convicção que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível. Está aí no gatilho? Vamos cantar, meus queridos? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Pode sentar. Sabe o que acontece? Quando você faz isso, acontece o último olhar para te encher de luz, para te iluminar. Quando você faz essas coisas, quando você olha para o alto e começa a louvar o Senhor, você passa a olhar para frente, para o futuro, com fé, com esperança. Você não tem mais medo, você passa
para de falar assim, não vai dar certo, ai, não tem jeito, porque no passado não sei o quê, porque olha essa situação, olha esse gigante, olha as muralhas. Não, eu já treinei o meu olhar. Eu já treinei, eu já percebi que quando eu olho para trás com gratidão, quando eu olho para os lados com amor e eu consigo perceber que tem pessoas comigo, quando eu olho realmente para dentro de mim e me arrependo e eu vejo a graça do Senhor me tomando conta de mim, derramando o seu perdão, a sua força, a sua graça, a sua unção, quando eu olho para o alto e vejo que o Deus que eu sirvo é maior do que os meus problemas, eu vejo que Ele continua realmente no controle de todas as coisas, eu paro de olhar com todas as probabilidades humanas. Quando eu olho dessa maneira, eu me encho de fé para olhar para o futuro. Não interessa se eu passei problema, se eu tive dificuldade, se eu estou enfrentando, não tem espaço para incredulidade, não tem espaço para dúvida, porque o meu Deus me ensina, porque a dúvida é a ladra das maiores bênçãos de Deus. Lá no deserto, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Deus fala assim, através de Moisés, vão lá, espiem a terra que eu dou para vocês, não é que eu vou dar, a terra prometida que eu preparei para vocês, vão lá, para vocês perceberem, olha os frutos, a terra que mana leite e mel, e o povo vão lá 12 espias, os líderes que viram o que Deus fez no Egito, viram as 10 pragas, viu o exército poderoso, o maior exército, o exército mais poderoso que era do Egito, vir abaixo, viu o poderio do Egito ruir diante do poder de Deus, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram coisas extraordinárias. Deus fala, agora, vocês perceberam que eu conduzo vocês? Agora entrem na terra. Mas será? Porque a gente foi lá e tem gigante. A gente foi lá e tem gigante. A gente foi lá e tem muralha. A gente foi lá. Essa dúvida, Deus olhou e falou assim, vocês estão de brincadeira, vocês estão me provando. Vocês estão achando que vocês estão lidando com quem? Por isso que Deus tem um versículo que fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso Ele diria e voltaria atrás? Acaso Ele falaria e se arrependeria? Ele está falando, gente, eu não sou igual a vocês não, meu. Eu sou Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Quando eu falo, vocês podem colocar minha palavra à prova. E foi isso, os 10 que não, a gente vai, não tem jeito, a gente vai perder, eles vão matar, a gente vai morrer aqui. Tinha 2 lá que não duvidava, não, nós conhecemos o nosso Deus. Era 2 que sabia como olhar a vida, era 2 que estava com a vida iluminada. Nós fomos escravos, mas o Senhor fez, o Senhor trabalhou, nós passamos por dificuldades, nós guerreamos ali no Egito, mas o Senhor fez. Nós tivemos dificuldades, mas nós temos um irmão, nós temos os nossos irmãos, nós temos, mas e agora o povo pecou? Não, nós nos arrependemos, nós nos santificamos, nós realmente nos voltamos para o Senhor e Ele veio, nós olhamos para nós. Mas os gigantes, não, basta se nós nos agradarmos, se o Senhor se agradar de nós, se nós louvarmos, se nós reconhecermos, esses gigantes, eles vão ser como pão para nós vamos amassar ele. Ou seja, o nosso futuro não tem possibilidade, o Senhor vai cumprir as promessas dele no nosso futuro. Eu olho para frente crendo que nenhuma das promessas que Deus fez para mim vai falhar. Independente se eu passei por escravidão, se eu passei pelo deserto, se eu tive que enfrentar pragas, se eu tive que enfrentar Faraó, se eu tive que passar pelo Mar Vermelho, não interessa nada disso. Quando eu começo a olhar a vida da maneira correta, eu olho para o futuro crendo, a terra prometida é minha.
A promessa que Deus fez é minha, não porque eu mereço, mas porque eu creio, porque eu passo a olhar a vida de uma maneira com fé. Eu olho o futuro sem ficar, não, mas lá atrás caiu, lá atrás morreu, lá atrás perdi, lá atrás não sei o que, e agora o que vai ser de mim? Vai ser uma vida especial. Eu posso sofrer, eu posso chorar, mas a palavra de Deus fala que o ímpio caiu uma vez e fica prostrado, mas o justo pode cair até 7, e às 7 vezes o Senhor levanta. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite para mim e para você, mas a alegria ela vem pela manhã. Os meus filhos podem hoje não estar no caminho do Senhor, mas Davi falou assim, olha, eu já vi, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi a descendência do justo mendigar o pão, ou seja, sair da provisão, sair do cuidado de Deus. Eu e os meus filhos, Davi falando, eu, os meus filhos, e Davi, eu já preguei aqui, você viu que Davi teve poucas e boas, passou por dificuldades, mas ele fala, eu e os meus filhos, nós veremos o bem do Senhor nessa terra. É promessa, é começar a olhar, não, mas hoje eu estou passando por dificuldade. Não, mas eu não vou deixar, porque se eu começar a olhar para trás, é tudo uma sequência. Se eu não aprender a olhar a vida, a ponto dessas coisas me iluminar, de eu aprender e ter a convicção de que Deus está no controle, a gente vai ficar igual meio mundo, desesperado. A política vai piorar, e o Brasil, e a crise, e não sei o que, e o casamento, e a família, e os filhos, e o Isaac, e a igreja, e a liderança, e a célula, e não sei o que. Olha, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar essa obra, na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que entendem que para ter uma vida iluminada, quando eu falo iluminada, uma vida abençoada, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida próspera. E quando eu falo de paz, isso aí não tem a ver com problemas, porque na vida nós vamos ter dificuldades, mas dependendo como eu olho, eu vou ser grato. Eu vou perceber que é possível passar por todas as situações, cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de gratidão, e sair daqui, passei por dificuldade, tomo susto, tenho problema, mas eu tenho certeza que ali na frente a terra prometida está guardada para mim. Não tem problema, eu passo situações, amanhã à noite pode acontecer de eu chorar, mas tem uma promessa, que o choro do justo pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, eu posso ter problema, posso ter situações com meus filhos, com meu filho, mas eu sei que o Senhor no final, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu não fico desesperado, eu choro, eu às vezes assusto, eu fico, às vezes passo momentos de será, mas na mesma hora eu já começo a lembrar como eu tenho que enxergar a vida, para que a minha vida seja iluminada. Amém? Ministério de louvor à frente aqui, por favor.